Eu sou Cida Lopes. Eu sou a Renata Moreira. Eu sou a Simone Miranda. E eu sou a Renata Borja. E juntas nós somos... O Quarteto Psi. Mitos e verdades. O que são os mitos e verdades da depressão? Bem, gente, mitos e verdades da depressão é um assunto que tem muita coisa para falar. Mas antes de começar, eu queria só falar um pouquinho sobre a depressão. Porque a depressão, não sei se vocês sabem, ela tem aumentado muito aqui nos últimos tempos em função da pandemia. No ano de 2020, ela já aumentou 17%. A venda de medicamentos, inclusive, aumentou muitíssimo também. Então, assim, agora a venda de medicamentos aumentou 13% até agora. Então, a gente vai ver, se a gente for pensar nesse período todo, o quanto que nós, quer dizer, se já aumentou em 2020 17%, o aumento agora é em cima desses 17%. Então, assim, a coisa está muito grave e a gente precisa falar mais sobre isso. Né? O que é a depressão? São Quais números são? alarmantes, Não, né, gente? estima-se, né, que são 320 a 350 milhões. Gente, No ano não, no mundo. nós mundo. psicólogas, No né? mundo. Nós trabalhamos com depressão, estudamos depressão há muito tempo, mas depressão para a sociedade ainda é mimimi. Sim. As pessoas ainda acham, né? Não todas, está mudando, está evoluindo, mas a depressão ainda tem muitos rótulos, muitos paradigmas e para a gente pôr mais tristeza nessa conversa, porque quando a gente pensa Mais nesses depressão dados, nessa a gente história. pôr mais depressão nessa história. Em 2030, o tema central da Organização Mundial de Saúde já é previsto como sendo depressão. Países do planeta inteiro vão estar discutindo sobre a depressão. Por quê? Porque ela vai ser epidêmica. Então, quando a gente pensa que depressão, para nós, depressão é algo tão estudado, tão no nosso dia a dia, mas para a sociedade, de uma forma geral, não, é um tema relevante, super relevante para a gente trazer para cá. Estava previsto, né? Que assim, eu acho que era o quê? 2025, 2030, que vai ser a doença mais incapacitante Do mundo! Do mundo. Aí Isso que tá. Eu falei sobre o aumento da venda de antidepressivos, que era 16% e 13%. Agora a gente tem falado do aumento da depressão. Sabe quanto é, Cê? Quanto? 90% durante a pandemia. Porque É tem muita muita gente, coisa. muita É, gente que muita não coisa. toma medicação, né? Sim. Então, a medicação, houve um aumento da venda de medicamentos, mas a gente tem que falar também sobre o aumento da patologia. Sim. E aí, gente? Aí nós vamos começar. Vou começar com a número 1. Vamos embora. Si, essa é para você. Vamos embora lá. Né? Depressão e tristeza é a mesma coisa? Muita gente se confunde nisso, né, gente? E assim, eu acho importante a gente pensar na depressão, explicar para as pessoas sobre a depressão no sentido de existe um fator orgânico da depressão, porque é um transtorno de humor, né? Sim. Mas ela causa alterações orgânicas. Então, existe uma dificuldade de mostrar para o paciente, né? Então, quando o sujeito quebra um braço, tá aqui o seu braço quebrado. Entendi. Aham. É concreto. É concreto. Mas na depressão existe uma alteração na produção de neurotransmissores. Por isso que na maioria dos casos a medicação é necessária, porque a medicação ela repõe, né? Como se ela desse possibilidade do organismo produzir aqueles neurotransmissores que faltam, e só assim a pessoa vai melhorar. Então, claro que nem todos os casos de depressão a gente precisa tratar com medicação, a não ser que seja uma depressão muito leve, mas a maioria dos casos demanda medicação. E detalhe, gente, a medicação, depois de mais ou menos 15 dias, um mês, o sujeito ele passa a se sentir melhor. Aí o que ele entende? Melhorei. Melhorei, Pode para parar. de tomar remédio. E aí o que os estudos mostram pra gente? Medicação, né? O Recai. tratamento medicamentoso dura de 8 meses a 1 ano e meio, porque entende-se que nesse período o organismo volta a produzir as substâncias necessárias, né, para ele poder atuar. E aí você comentou, né, assim, a depressão é a mesma coisa que tristeza? Tristeza é um estado que a gente passa, né, diante de uma situação difícil. Então, morreu alguém, eu estou passando por uma dificuldade no meu trabalho, estou com uma questão Perdi relacionada alguma coisa, com os meus né? filhos, enfim. Já a depressão não, gente. E aí, quando eu falo da depressão orgânica, é importante a gente entender o seguinte:
eu entendo, assim, se vocês falarem, Simone, vamos fazer atividade física, eu entendo que eu gosto. Eu vou falar assim, eu acho isso legal. Mas meu corpo não corresponde. Eu não vou, não é porque eu não quero, não, é porque eu não dou conta. Né? Eu não dou conta. Então, o sujeito, ele fica paralisado, ele abre mão de atividades importantes, não é porque ele não quer, é porque ele não dá conta. Então, vamos lá. Deixa eu só comentar dela, Rê. Deixa eu só comentar dela. Calma, você joga a peteca pra mim. Mas se já deu uma aula, né, amiga? Você já deu uma aula de depressão, né? Já tá tudo muito claro aqui, né? Eu queria todo mundo falar aprendeu que eu tudo. falei assim, nós Já vamos deu começar aula. a falar sobre depressão e a gente está falando da falta, né, das pessoas Perfeito, extremamente perceberem. importante esse esclarecimento. É importante entender Eu isso. só vou completar com uma metáfora que eu acho que também é muito válida, que a depressão ela é invisível. Sim. Mas ela é um câncer da mente. É. E quem disse isso não fui eu. Foi um pesquisador de adolescência, Mark Heineken. Heineken. Nosso amigo, a revanche do Heineken. Nós tivemos Heineken. a oportunidade de É conhecer. isso pessoalmente. aí. Então, ele, né, num curso que a gente pôde participar com ele estava dizendo que a depressão nos adolescentes, que é o público-alvo dele, é um câncer da mente. Só que é um câncer que não está nos exames. Sim. Então, se a gente fala assim, bom, eu acho que eu estou deprimido, não tem nenhum exame hoje ainda, porque eu acho que a gente vai evoluir para exames de imagem, enfim, que vão mostrar isso, que não é algo ainda popular, porque a gente tem já estudos com isso, que vai falar assim, olha aqui, ó, tá aqui a depressão, né? Porque quando o sujeito ele tem noção do tá aqui, a adesão É o que do você disse do tratamento braço. É o que você disse do braço. é Porque quem tem um diferenciada, câncer né? e nega a quimioterapia? Quem? Muita gente. É. E aí é que tá. A gente precisa diferenciar, porque muitas vezes as pessoas entendem. E elas até falam, eu tô tão deprimida hoje. Só que quando eu falo, eu tô tão deprimida hoje, eu estou confundindo uma emoção, que é a tristeza, e estou colocando o nome de depressão, até porque eu estou querendo expressar que a minha tristeza é muito grande. Banaliza, né? Só que a gente banaliza. Isso. A gente banaliza esse termo. E aí, com isso, a gente faz uma confusão muito grande na cabeça das pessoas. E todo mundo começa a ficar com medo de sentir e com medo de sentir tristeza. Porque eu já entendo que se eu sentir tristeza, então eu estou deprimida. Deve ser porque eu estou deprimida. Porque, na realidade, né, a tristeza é um sintoma da depressão. Sim. Né? Então, assim, mas é um sintoma gerado pelo quê? Né? Mas gerado pelo quê? Pelos pensamentos negativos que a pessoa fica ali reforçando. Mas aí, Cida, você que gosta de falar de escolhas, né? Aí eu ia te perguntar uma outra coisa, né? Depressão é escolha, né? Então só não melhora quem não quer. O que você acha disso, Cida? Esse é um mito, né? Aí, por que isso é um mito? Fala pra gente. Eu vou com outra pergunta. A gente escolhe adoecer? Ai, eu quero ter um câncer. Ai, eu quero quebrar a perna. Ai, eu quero tirar meu rim. Ninguém, né? Ninguém. Né? Quer dizer, a gente não ninguém pode falar quer, ninguém, né? né? Assim, vamos Existem algumas exceções. Aí a gente tá fazendo Sempre existem exceções. Nem tudo Nós estamos mexendo exato. com gente, né? O nunca pode ser nunca mesmo, não. Mas não é escolha, né? Não é escolha. É uma doença, é uma condição que aquela pessoa está passando. E a gente vai para outra agora, né? A depressão é desculpa de quem não quer fazer nada? Porque, gente, quantas vezes vocês já ouviram que a depressão é coisa de gente preguiçosa, depressão é coisa de gente desocupada, é quem não quer fazer nada, quer ser preguiçoso, porque gosta de ficar à toa e não quer trabalhar. E sabe de onde que eu acho que vem isso, Rê? A gente está falando da banalização. Sabe o que eu fiquei lembrando? Outro conceito muito banalizado, acho que até vale um próximo programa para isso. A bipolaridade. Fulana é bipolar. É outro banalizado, né? Mudou de humor. Mudou de humor. Mas eu acho que essa crença de que o preguiçoso usa a depressão como desculpa para sua preguiça
vem de um dos sintomas da depressão, que é a anedonia, onde a Sim, pessoa não sim. tem energia. Simone Ela tá não falando, eu consegue, quero, né? mas meu corpo não Não responde. vai. Então, como a depressão tem como sintoma esse desânimo, a falta de motivação, de energia vital para fazer as Sim. coisas, ela começa a ser entendida como uma desculpa. E aí é muito difícil, porque é claro que tem aqueles, toda regra tem sua Lógico. exceção, que usam eu estou deprimido como desculpa, não vamos dizer que não tem. Porém, é muito delicado a gente dizer para uma pessoa que está vivenciando a depressão que ela é preguiçosa, que isso é Sim. falta. Gente, sabe outra que eu acho terrível? Isso é falta de couro, isso é falta de um tanque, uma pia para lavar. Porque quem está doente, né? Tem muita dificuldade de agir, né? Então, E eles de se entram. comportar de uma maneira como se não tivesse doente. Sim, Sim. Né? Então, sim. assim, a pessoa tá. Eu uso muito a metáfora do câncer, porque eu acho que fica muito fácil. Você está tratando uma quimioterapia. Você vai falar assim, ah, ela não foi para academia, Sim. ah, Não ela tem. não fez aquilo. Uhum. Ninguém, né? Tá todo mundo ali empático e condescendente. Com a depressão isso não acontece. Sim. Aí tem Quer a dizer, é outra. raro, né? É raro a pessoa ser respeitada e validada naquilo que ela sente ou que ela não está dando conta. Né? E é por isso que vai ser epidêmico. Porque se a gente começar a mudar essa Sim. história, se cada um que está assistindo a gente começar a mudar essa história para quem está, né, ali próximo, a gente pode, às vezes, tentar segurar um pouco essas Eu estatísticas. quero aqui colocar uma coisa que eu acho que é importantíssimo. Faz parte do tratamento, mas aí isso cabe a nós, não cabe à família. Virar e falar assim: ah, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que. Porque esse tem que para o depressivo é muito pesado. Uhum. Sim. Porque ele já está se sentindo mal, ele já está se sentindo ruim, Incapaz, incapaz, impotente. impotente, vários pensamentos Uhum. negativos. Aí vem alguém ainda para dizer para ele que ele realmente ele é um incapaz, ou para culpá-lo ou julgá-lo. Sim. Aí você vai complicar ainda mais. Tudo que ele não precisa, Aumenta, né? né? Você vai Aumenta a cobrança. aumentar o processo depressivo. E, na realidade, faz parte do tratamento a gente ajudar essa pessoa a se movimentar. Faz parte desse tratamento a gente fazer uma ativação comportamental que é ajudá-la a sair dessa anedonia e ajudá-la a criar estratégias para isso. Mas isso é terapêutico. Isso É não parte é de um papel. processo de tratamento. Não, Isso assim, tem que ficar claro, não vem é a papel base da família. cobrança, né? Não vem na base só da cobrança. Sim, e não é papel da família Sim. também, porque a família muitas vezes não entende, vai fazer uma De forma muito tentativa brusca, às de- vezes, né? de forma inadequada. Então, às vezes, ao invés de ajudar, ela vai promover mais um aumento da depressão sem querer. A pessoa está querendo ajudar. É claro que ninguém de família nenhuma quer prejudicar ninguém, mas sem querer, eles querendo estimular, às vezes até uma pessoa vira e fala assim: não, mas ela tá ótima. E a outra fala assim: não, mas eu não tô. Então, assim, não validar a emoção é uma coisa complicada para quem Tratar tá a deprimido. emoção com pensamento positivo, né? Não dá É. também, Não funciona. né? Agora, se, vamos lá, criança tem depressão? Ô, gente, crianças têm depressão e cada vez mais novinhas agora, né? A gente tem dado diagnóstico. Só que a criança manifesta depressão de forma diferente do adulto. Isso é tão importante Então, você a falar. criança, ela não tende a ficar quietinha, paralisada, não fazer as coisas. Ela tende a ficar mais agressiva, ela tende a ficar mais irritadiça, ela fica mais chorosa. Então, a criança, a gente tem que ter um olhar diferenciado, porque ela normalmente ela não se fecha. Né? Ela não abre mão de algumas atividades, por exemplo. Ela começa com prejuízo na escola. Ô, Si, você como, né, terapeuta de criança e adolescente, uma coisa que eu fico pensando, eu não atendo criança nem adolescentes, mas tem sido muito falado da hipermedicalização das Da crianças. criança. Então, assim, tá tudo dá remédio, estão rotulando as crianças como doentes e como, enfim. Claro que a gente vai ter esse público que vai estar sendo, às vezes, diagnosticado de uma forma inadequada ou errônea, mas eu acho que isso é maravilhoso, porque na nossa época, né, não se fazia diagnóstico de depressão na infância. Eu não lembro de nenhuma amiga deprimida na Sim. minha infância, nem TDAH, nem deprimida. E eu acho que se a gente tratar as crianças com essa responsabilidade de diagnóstico, de intervenção, a gente está prevenindo na vida adulta, porque a depressão ela tem algo que para mim Sim. é muito grave, que é a
Reincidência. Porque a Então, depressão, pensa numa criança deprimida não tratada, a chance de uma reincidência na adolescência, na vida adulta, e vai sendo cada vez mais, é Mais 50%, grave. 70%, 90% de chance. uma Então, eu vejo como uma criança coisa muito boa deprimida, poder né? tratar as Uma criança crianças. deprimida, ela já demonstra uma vulnerabilidade que precisa ser tratada realmente o quanto antes, porque se ela vai consolidando, né? Esse jeito de pensar, esse jeito de lidar com as questões e esse Perfeito. jeito de sentir, a tendência é que na idade adulta ela repita Perfeito, esses processos. E aí, quando você fala da hipermedicalização, o que acontece? É muito importante que os pais tenham atenção nisso, porque a gente tem que procurar profissionais qualificados. Verdade. Então, o ideal é que as crianças sejam medicadas a partir dos 6, 7 aninhos. Antes disso, não. Então, como que é a intervenção? A gente inicia o processo terapêutico, a gente tenta, né, através da terapia, utilizando instrumentos, com abordagem familiar, para que a gente consiga mudar aquele quadro. Mas eu sempre peço para uma avaliação de um psiquiatra infantil com o objetivo de, é isso mesmo, tá ok? Continua trabalho de seguindo equipe. aqui, continuo seguindo aqui, porque qual que é a minha expectativa, tá? Se eu consigo fazer um trabalho terapêutico sem medicação, ok. Mas eu tô com o aval do psiquiatra ali de que pode Monitoramento, seguir, né? é um em suporte, que tá conjunto, tudo bem, sim. e se for necessário, ele vai introduzir medicação, porque a gente vai conversar sobre isso. Então, eu sou a favor da gente, no caso de crianças, tá? A gente iniciar sem a medicação, vamos fazer uma tentativa com a terapia, mas já ligado que existe essa possibilidade. E que tá Sim. tudo bem É. se Tá precisar tudo de bem, medicar. É ótimo Tá ter esse tipo de tudo bem. recurso. E tá tudo é bem, ótimo, isso é é ciência nas ótimo. nossas Não, mãos, que não se maravilhoso tinha ter essa antes. alternativa. Porque senão os pais começam, meu filho vai tomar remédio tão não, novinho. Não, é um recurso E às vezes que é um remédio excelente. necessário, desde que um profissional É. esteja acompanhando. Mas, É Simone, eu excelente. tenho essa mesma forma de atuar. Conduta, né? Uhum. Tenho essa mesma conduta quando eu atendo as crianças dentro do consultório, eu costumo procurar outros profissionais, né? Às vezes um psiquiatra, um neurologista, às vezes até o próprio pediatra. Quantas vezes já não conversei com o pediatra da criança para a gente poder trocar uma ideia, vamos ver o que você está entendendo, como é que você está vendo essa família. Então, eu acho que isso é muito importante. Agora, é importante a gente colocar também sobre as crianças mais quietinhas, né? Porque a criança muito quietinha, muitas vezes, a escola, aquela criança quietinha que tira boas notas, às vezes ela está deprimida. Ela às vezes está deprimida. Então, mas ela tira boas notas. Ah, mas ela é quietinha. Mas ela, às vezes, ela está muito deprimida e não foi identificada. E vai ser identificada, às vezes, muito tarde. Já tive vários casos que a depressão só foi diagnosticada por mim quando eles chegaram na adolescência, Depois mas esse de menino tempos. estava deprimido desde os 3, 4 anos de idade, só foi diagnosticado com 14. Ô, Rê, você podia falar 10 quais são os sinais. Porque talvez quem esteja ouvindo fala, nossa, minha filha é boazinha, tira boas notas. Será que ela está deprimida? Sim. Traz os sinais da Não infância colocar como para a gente diagnóstico, poder né? Assim. também Eu trazer acho- parâmetros eu para acho quem está que, nos assim, ouvindo. a gente tem que tomar todo esse cuidado, né, Rê? Eu acho que tem que sempre procurar um profissional para fazer um pouco do que a Simone Quando falou. procurar um profissional? Talvez Quando esse seja um procurar ponto o bom. profissional, eu acho que a criança mostrou um comportamento diferente do que ela vinha se comportando, então é um sinal que alguma coisa está acontecendo. E isso eu digo comportamento, pode ser vários. Pode ser que ela está mais irritada, pode ser que ela está mais agitada, pode ser que ela está mais quieta, pode ser que ela está mais chorosa. Isso vai depender de criança para criança, de como que elas lidam com isso. Ou mais impulsiva, mais ela está se comportando muito mal com os coleguinhas, os contatos sociais estão prejudicados, ela não quer mais sair de casa, ela não quer ir a lugar nenhum. Então, esse tipo de comportamento são comportamentos que precisam de uma atenção. Às vezes é uma mudança no comportamento, mas nem sempre é uma mudança no comportamento, né? Porque tem criança que ela já está apresentando algum tipo de sinal de problema psicológico pequenininha, mas aí o povo fala, não, é o jeitinho dela. E às vezes ela já está apresentando um sofrimento, ela está se esquivando do convívio social e os outros estão achando que é. Então é vale dela, sempre. Ela é mais quietinha, mais tímida. Então, assim, é sempre procurar um profissional. Se os pais. E tem feeling dos pais, né? Às vezes os pais percebem essa mudança, procuram um profissional para fazer uma avaliação. Uma avaliação, o próprio pediatra, muitas vezes, olha, eu tô achando isso. Alteração alimentar. Sim,
Então, Acontece, alteração Muito, alimentar, é muito. alteração de sono. Na sono, escola, de Eles começam com dificuldade rendimento. de rendimento. Uhum. Então, muda alguma coisa, né? E é o que a Rê falou, assim, as crianças muito quietinhas, elas tendem a não chamar atenção, né? Quanto mais quietinho, inclusive todo mundo, não é só as crianças, não. Quanto mais Sim, quietinho a todo gente é mundo. melhor, né? Não dá trabalho, não tem problema. Então, assim, uma criança quietinha, ela tende a ser vista pela escola como uma criança boazinha e tal. Uhum. E aí o feeling dos pais é muito esse, assim, sabe? Eles precisam observar o quê? Será que meu filho está feliz? Ele está brincando? Ele está interagindo? Ele está conseguindo fazer atividades? Ele está curtindo sair de casa quando a gente chama? Porque percebeu que tem alguma coisa equivocada aí, procurar um profissional que vai conseguir fazer uma ajuda, né, adequada. E, gente, criança, né? Eu sempre falo isso, assim, eu acho que é um privilégio a gente ter a oportunidade de trabalhar com as crianças. E não tem idade para levar as crianças para o consultório. Então, às vezes, fala assim, Simone, você atende criança a partir de qual idade, Uhum. né? 2 aninhos, 1 ano e meio? Como que eu vou atender a criança? Psicoeducação com os pais, vou pais. trabalhar Prevenção, no dia né? pai, Terapia né? Então, não preventiva. precisa de não procurar um profissional, porque a criança não vai conseguir conversar comigo. Eu posso, via pais, fazer intervenções naquela criança. E o quanto antes a gente leva, porque é isso que eu estava querendo dizer. Por que é um privilégio trabalhar com as crianças? Porque a gente consegue evitar que a criança ela vá desenvolvendo pensamentos sobre ela mesma, sobre o mundo, que vão atrapalhar ela no Sim. desenvolvimento. E às vezes Né? a gente precisa só orientar os pais, né, Simone? É. Às vezes é só orientar, é só, olha, peraí, faz isso ou faz aquilo. Uhum. Muitos pais, às vezes, meus pacientes, olha, meu filho tá assim, tá irritado e tal. Olha, eu acho que ele tá precisando de lazer. Essa criança tá precisando correr, essa criança não tá correndo, essa criança não tem espaço, ela não tem. E às vezes são coisas simples Sim. Que fazem grandes que fazem diferenças. grande diferença. Às vezes a criança não está doente. Ela está apresentando uma irritabilidade agora na pandemia. Isso aconteceu muito. As Muito. crianças muito irritadas porque elas não estavam saindo, né? Então elas não estão saindo de casa, não estão fazendo nada. Sim. E isso gera O uma irritação, um isolamento. Então, elas precisam correr, precisam andar de bicicleta, precisam ir num parque fazer algum tipo de atividade. A criança precisa dessa atividade, até mesmo dentro de casa. Né? Nós fizemos uma live lá na clínica uma vez, foi super bonitinho, com um educador físico. Sabe o que ele fez? Ele fez para as crianças na pandemia um percurso. E um percurso para os pais fazerem com os meninos tinham que passar por debaixo, pular e tal, para a criança não perder Movimento. essa questão do movimento que elas precisam. Mas aí a gente vai voltar, só para a gente ir fechando aqui, né? Em mais um mito que eu acho muito importante, é que se somente pessoas depressivas cometem suicídio, será que todo depressivo tem chance, é um potencial risco para o suicídio, somente os depressivos? Não necessariamente. Não né, necessariamente. gente? Tem gente deprimida que não pensa em se matar. Uhum. E tem gente que pensa em se matar que não Que não é tá Não está deprimido. E Né? também os comportamentos suicidas de risco. Uhum. Às vezes a pessoa se coloca num risco de dirigir Sim. em alta velocidade, das overdoses, que não necessariamente a depressão estava ali com uma base. Então a gente né, tem de um abuso. gatilho. A gente tem abuso de substância, a gente tem os Sim. transtornos bipolar, por exemplo, que é alto, é elevado, Uhum. né? O Com picos de número hipomania. Sim, Uhum. Alguns comportamentos, né? os esquizofrênicos também têm uma tendência grande também. Uhum. E os borderlines, os transtornos borderline também. Então, assim, tem vários outros tipos de transtornos, que são transtornos psicológicos que podem gerar, levar até o suicídio. Mas também pode ter gente que não tem, Sim. né? Que é o que a Simone falou. Pode acontecer. De ser uma coisa, às vezes, impulsiva. A pessoa tá ali, faz acontecer uma coisa, sim. ela faz de uma forma impulsiva. Ninguém estava esperando. Uhum. E pode acontecer. Uhum. E é importante que as pessoas saibam isso. Porque a família, às vezes, como é que eu não percebi? O que é que aconteceu? Nem sempre, Sim, né, porque vai nem perceber. Nem sempre dá, né? E vocês falando de perceber, uma vez eu li, tô tentando lembrar onde, uma coisa tão simples, mas que eu nunca mais esqueci, que falava assim: se você, nas suas relações interpessoais, né, então na família, na relação com os amigos, na relação conjugal, os problemas acontecem por uma causa. E aí eu falei, uma causa? Ah, Fiquei curiosa, né? Falei, que causa que que é causa que essa, é né? essa, né? E aí a Conta gente pra espera gente. aquela explicação extremamente complexa e a beleza está no simples, né? E a causa era porque você não está prestando atenção. Sim. Gente, onde é que está a nossa atenção? Onde é que está a nossa atenção?
Então, prestar atenção no outro, prestar atenção no filho, prestar atenção no irmão, prestar atenção no marido, prestar atenção e observar. Nossa, ela tá diferente. Nossa, ela fazia uma coisa que agora ela não faz mais. Ela ria mais, agora ela parou de rir. Então, o prestar atenção uns nos outros, eu acho que pode Eu fazer acho que é uma quase baita diferença. pré-requisito, né? Porque, assim, até o que foi falado até agora, em termos de identificar essa mudança na criança, o pré-requisito é prestar atenção. Porque se você não olhar, você não vai perceber Não vai que ela perceber. está falando menos, que ela está mais triste, que É, ela pode ficar assim, você está mais chata, e resolver no grito, resolver no castigo, resolver. é. E não prestar realmente Às vezes, atenção. prestar atenção pode Sim. ser o maior preventivo para a Sim, para depressão. várias coisas. E Eu para acho que é várias para coisas. tudo. Concordo. Eu acho que eu concordo. Gostou Você dessa, tá Sidoca? maravilhosa. Gostou dessa, Maravilhosa. Sidoca? Essa Estou- você prestou atenção, né, minha amiga? Estou escrevendo de vermelho. Agora, toda pessoa depressiva é desesperançada. E isso eu queria colocar, porque as pessoas confundem muito depressão com desesperança. E são duas coisas diferentes. Uhum. A gente, muitas vezes, tem pacientes que chegam no consultório altamente depressivos e pouco desesperançados. Eles têm uma perspectiva positiva para o futuro. Eles têm pensamentos negativos sobre eles. Mas, às vezes, eles não têm pensamentos negativos com relação ao futuro. E muitas vezes é diferente para cada um, como que é que cada um vai interpretar. Mas existe uma relação grande entre Sim. desesperança. Eu acho que a desesperança, ela predispõe. né, É uma vulnerabilidade É cognitiva É da uma depressão. das, porque se a gente for falar dentro da terapia cognitivo-comportamental mesmo, né, o Beck fala que as distorções nossas de pensamento, elas têm relação com comigo, as coisas que eu penso Aham. sobre mim, Uhum. as coisas que eu penso sobre o mundo à minha volta, as coisas que eu penso sobre o futuro, eu vou além, né, do que eu penso sobre as minhas emoções e o que eu penso sobre os meus pensamentos. Eu ainda pus essas duas ali por minha conta. Mas, assim, eu acho que quando a gente fala de esperança, a gente está falando de futuro. E quando a gente está falando da gente, pensando sobre a gente, então na depressão pode ter os 3 aspectos, pode Sim. ter todos esses aspectos, inclusive, envolvidos, Uhum. mas pode ter só um ou ter só outro. E isso a gente precisa fazer essa distinção. O desesperançado, aí a questão do suicídio, ela está muito relacionada Sim. com a desesperança, que aí é o que a gente precisa ter uma certa atenção. Às vezes está desesperançado, mas não está tão depressivo. Inclusive, a gente né? fez um programa sobre suicídio que está falando muito Exato sobre isso. Se disso. você não assistiu, corre Pode lá no voltar, nosso canal. Tem pode programa voltar, de suicídio Não exclusivo falta falando sobre aula. isso para vocês. que vai Então- ficar tudo mais claro. Só para fechar aqui, gente, olha, tratar a depressão não é vergonha. A gente tem que parar com essa ideia de Não que é mimimi, Não não é é frescura, mimimi, não é preguiça, é não uma é doença. vergonha. É uma Agora, doença. deixa eu só puxar que eu acho que tem um mito que aí eu vou puxar para minha área. Que sexo não entra na depressão. Peraí, Sidoca, fale-me mais sobre isso. Você Como tá assim? dizendo o quê? Não, eu tô falando que isso é mito. Que o mito é que as pessoas deprimidas não querem sexo. É isso que você está dizendo? Não, eu tenho, por exemplo, Não. muitos clientes que eles estão extremamente deprimidos e querem ter o mesmo desejo que ele tinha quando... Entendi. Entendeu? Entendi. Então, assim, o que é que te faz vibrar? Em que você está se nutrindo em termos de prazer, de alegria? Não tem mais nada. Mas eu quero ter o meu desempenho sexual. Eu quero continuar tendo desejo. Eu Entendi. quero. E isso ainda, né, com antidepressivo, ansiolítico e não sei o quê. Bagunça. Então, tudo. é uma coisa assim, é como se o pênis, a vulva, a vagina fosse a parte e não fizesse parte do Uhum. corpo, do desejo, do Do medo, conjunto. do sentimento, do que você está vivendo agora. E do mesmo jeito que você vai ter falta de vontade para fazer as outras Bem, coisas. não tem aonde. Aí não vai tem ter- como. Não é aí ligado vai na ficar- tomada. Claro. Vai Vai ter que ficar encarar. Vai Isso aí. ficar A consequência é em problemático. todos os sentidos. O sexo não é responsável por nos tirar de uma apatia diante da vida, de uma falta de sentido, de uma falta de desejo, por desfrutar a vida, né? Então, Agora, cada um no gente, seu canto. Depressão tem tratamento. Sim. Depressão tem tratamento. E é tão gratificante, né? Quando os pacientes conseguem compreender, fazer o tratamento e depois de um tempo a melhora que eles apresentam é muito significativa. É. Né? É muito significativa. É sair de um lugar, né? De não estar dando conta de cuidar da própria vida para de repente conseguir se apropriar de tudo de novo, né? Então,
O tratamento É ele tem lindo, um né, tempo, pensar no né? tratamento E e nas quando ele é possibilidades. né, os pacientes têm resultados incríveis. E eu vou deixar aqui minha contribuição com três reflexões que eu acho que são não é remédio, né, mas são terapêuticas. É a sensação de eu estou aqui para você, né, então da gente se você tem alguém na sua família que tá, né, que você identificou aqui na nossa fala, que pode estar deprimido, se aproxime, preste atenção e diga: "Eu estou aqui para você, você pode contar comigo". Gente, poder ter alguém para Você pode contar contar. é remédio, É. né, e tá tudo bem, vai E ficar validar, tudo né? bem, né, E e tá tudo validar as bem. emoções. Isso aí que você falou de estou Uhum, aqui com você, estou aqui uhum, com você na dor. Porque estou aqui, o outro não uhum, precisa parar de sentir dor. uhum, Porque muitas vezes as pessoas começam à volta, começam a ficar angustiadas, querendo que o outro se alegre. E isso uhum. vai gerar, às vezes, mais sofrimento, porque a pessoa se obriga, querendo, É achando que o que ela verdade. está sentindo está errado, e ela se obriga porque ela quer Sim, sentir diferente, porque está todo mundo alegre menos ela, e o outro quer deixar ela alegre e ela não está conseguindo corresponder à expectativa de sim. alegria que o outro Não, está e querendo trazer inclusive, para né, Rê, ela, eu acho assim, né? Validar, muitas né? vezes as pessoas se sentem úteis ou acham que elas são efetivas se o outro der o retorno que ela estava esperando. Sim, Porque se eu falar, ficar perto e o outro continuar triste, falar, não, então está faltando alguma coisa. Eu tenho que falar de uma forma, eu tenho que Uhum. insistir mais. É, Eu acho que entra um narcisismo aí enorme, né, de falar assim, não, eu estou sendo eu que sou, eu realmente. que controlo, você está dizendo, eu estou no Sim, sim. controle. E a gente não tem controle sobre o outro, isso nunca, não vai ter como, né, Cida? Agora, para a gente finalizar, eu acho que tem uma coisa muito importante que a gente não podia deixar de falar, é porque a gente está sempre associando a depressão à tristeza. Então, existe uma tendência, que é o que a gente começou aqui falando Uhum. hoje, foi Uhum. dessa associação da depressão com a tristeza. Mas a depressão também tem outras emoções, né? Então, a gente vai sim. ver a raiva, a gente vai ver a irritabilidade, Medo. a gente vai ver o Medo, medo. perfeito. Então, a Sim. gente vai ver as outras emoções na depressão. A gente não tem só tristeza na Uhum. depressão. Uhum. Então, quando uma pessoa está deprimida, ela não está somente triste, porque Ou não vai estar somente não triste está também, né? somente triste. Essa é uma. Ou às vezes ela até nem apresenta, né? Sim, Muitas vezes ela não apresenta a tristeza, ela vai apresentar essas A outras estabilidade, emoções, sim. mas ela está deprimida. sim. Então é difícil da gente observar. Então, gente, se vocês gostaram aqui, né, da nossa fala aqui, vai lá no nosso canal, vai procurar as nossas outras lives, porque a gente está falando sobre muita coisa. Tem live de ansiedade e tem outras lives aí que vocês vão gostar. Siga a gente aí no nosso canal, Ô, tá gente, bom? curte, manda para os amigos, Vamos fazer comenta receitinha. e deixa pra gente temas de interesse de vocês, Sim. Isso né? Vai aí. ser um prazer. Obrigada, gente.